Bom, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do CONTIC. A reunião de dezembro será a última reunião do ano. E eu gostaria de iniciar essa reunião com uma fase de apresentações de um novo membro, né, que chegou, que é o Matheus Souza, que está substituindo o professor André, né, como representação docente, mas também como, né, representante do GGTE. Então, gostaria de passar a palavra para ele, se ele puder fazer uma breve apresentação. Muito obrigado, Slene. Boa tarde a todos. Sou o professor Matheus, professor da FEEC, coordenador aí de serviço do GGTE e fui também coordenador de graduação em Engenharia de Computação recentemente. Estou aqui agora como novo membro, representando o GGTE e os docentes, como a Slene falou. Obrigado, Ótimo. Eu que agradeço. Nós temos... Opa. Não, né? Achei que alguém queria falar alguma coisa. Nós temos também convidados novos, e uma delas é a Daniela Barbete, do CCUEC. Se quiser comentar alguma coisa, Daniela. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou aqui do Centro de Computação, trabalho na assessoria da direção. Na verdade, eu estou aqui no CONTIC como membro convidada, representando o Comitê de Segurança. O Comitê de Segurança foi criado em 2019, nós já elaboramos várias instruções normativas, política de segurança, e agora fomos convidados a participar aqui do CONTIC, no que a gente puder ajudar aí a solucionar problemas para a Unicamp. Obrigada. Obrigada, Daniela. Aí, a outra pessoa seria a Silviane, pelo LGPD, né, o comitê, mas eu acho que ela não está presente, certo? Não? Então, por último, o Rony, que é suplente da representação, né, dos funcionários, na última reunião teve um problema no microfone e não conseguiu se apresentar. Se você pudesse apresentar hoje. Todos me ouvem? Sim. Boa tarde a todos. Sou funcionário do Centro de Computação desde 1990 e trabalho com bancos de dados desde 1994. Estou aqui no Centro de Computação e a gente atende vários sistemas gerenciadores em diversas plataformas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dando prosseguimento, então, se a Fabiana puder me indicar quem são os suplentes votantes. Posso sim. Bom, os suplentes votantes substituindo os membros titulares docentes que faltaram são os membros suplentes docentes presentes, professor Benilton, professor Galenbeck, professor Luiz Fernando Bittencourt. Dos membros suplentes gestores, votantes, temos hoje só a Daniela, da SBU. Ótimo, obrigada. Aí eu vou pedir sua ajuda de novo, então, porque eu não consegui abrir o arquivo, para você falar as justificativas de ausência, por favor. Ok. Justificaram a ausência os membros titulares, a senhora Valéria, SBU, professor Christian, o senhor Edson Kitaka, da área de saúde, e o professor Pedro Ferreira. Ótimo, obrigada. Nós não temos muitos itens, eu vou passar por todos, tá bom? O próximo item é a votação da ata da reunião anterior. Eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma modificação que gostaria de propor aqui para essa ata. Na ausência de comentários e sugestões, eu peço que as pessoas favoráveis não precisam se manifestar, né? Abstenções e contrários à ata, por favor, se manifestem pelo chat. Eu vou só colocar aqui.
Então, considero que todos foram favoráveis e podemos seguir aqui para os próximos itens. O item 3 aqui, 3.1 da ordem do dia, diz respeito aos GTs que já foram comentados na reunião anterior. Nós temos aqui uma descrição do GT sobre a nuvem, sobre diretrizes para aquisição de software, sobre autenticação e também sobre soluções de segurança no caso de antivírus. Eu também gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário sobre esses GTs, ou se algum coordenador aí quer também fazer algum comentário adicional, fica à vontade. Fabiano levantou a mão, pode falar, por favor? Boa tarde, pessoal. Então, Islene, na verdade, sobre os GTs, o que a gente mais estava ansioso e a gente sentiu muita falta foi o do teletrabalho. Você tem alguma informação atualizada para a gente sobre isso? Então, do teletrabalho, eu vou comentar da seguinte forma, né? Esse é um GT que, na verdade, as pessoas, né, estavam trabalhando, né, o Adalto, etc., mas também nós sentimos que talvez tenha, né, um projeto estratégico, acho que até você estava participando daquela reunião também, né, em que pode ter algo na linha do teletrabalho que seja um pouco mais amplo, né, que não seja tão somente para os funcionários de TIC. Então, a gente achou que talvez fosse melhor aguardar um pouco por esse GT em termos de formalização, mas, assim, as pessoas estão trabalhando nisso, né, tem várias pessoas do CCUEC que estudaram o problema e se reuniram, também o Adalto. Então, meu comentário seria nessa linha. Posso complementar um pouquinho, Zé? Por favor. Por favor. Uhum. Fabiano, eu sei que inclusive eu já divulguei isso pela lista aí de vocês, da GTI, né? E a gente, de fato, nós estamos trabalhando, conseguimos um reforço aí, que foi o Adalto, que agora é colaborador que está presente aqui. Acabo de ver que o Adalto entrou, ótimo, então já posso dizer que ele agora passa a colaborar em meio período já faz 2 meses quase, com a CETIC, né, cuidando mais de assuntos relacionados à governança e em especial teletrabalho. Ele tem já com reuniões marcadas com a TG para a gente ver o lado, enfim, as possibilidades que a gente tem para avançar nesse tema. Nós pretendemos trazer experiências similares de outros lugares, mas o fato é que a gente esbarra, no momento, em objeções tanto do governo estadual, como objeções de caráter mais interno, no sentido de que, se a gente sai com uma iniciativa dessa e faz muita divulgação, enfim, formaliza, inclusive, um GT para isso, certamente vai criar algum tipo de indisposição com o pessoal que não é da área de TI, não indisposição, mas vai provavelmente criar alguma pressão indevida, que pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento dos trabalhos agora. Então, a gente prefere trabalhar, estamos trabalhando nisso. Em algum momento vamos abrir, né, para a comunidade para discussão, enfim, trazer para a gente o resultado desses trabalhos. Então, é um GT, digamos que não é um GT formal, mas existe um grupo de pessoas trabalhando ativamente nesse tópico. E a gente prefere manter desse jeito do que fazer uma coisa com muito estardalhaço, que talvez, enfim, pode ser tomado erradamente como uma iniciativa que, de fato, vai se concretizar daqui a pouco, né? É só um estudo agora, que é o que é possível a gente fazer no momento. É uma coisa que é totalmente relevante nesse momento, premente, né, para não dizer muito mais do que relevante, é premente, é candente, enfim, todos os adjetivos que denotem algum tipo de urgência e importância do fato, porque a taxa com que a gente vem perdendo gente é alarmante, né? O próprio Everaldo está aqui, já nos escreveu uma vez, dizendo, pelo amor de Deus, o que a gente faz, né? Todo mundo está muito apreensivo, porque a situação é muito difícil, tem a ver com o mercado, tem a ver com tudo, mas a própria situação do teletrabalho também tem sido a única responsável por perder algumas pessoas.
Às vezes a pessoa está mais ou menos contente com o salário, mais ou menos adaptada, mas a situação é tal que, após esses 2 anos de pandemia, onde houve necessidade de fazer fortes ajustes nas famílias, esses ajustes de volta sejam praticamente impossíveis, e a pessoa acaba optando por uma solução que contemple saúde de família, a mãe que mora longe, enfim, um monte de coisa. Então, é um assunto muito premente, a gente não quer que isso se alongue muito, por isso que a gente já está trabalhando nisso. Se o Adalto quiser falar uma palavrinha a respeito disso, Adalto. Professor Ricardo, boa tarde, professor Islene, boa tarde a todos. Primeiro é um prazer voltar a essa casa, né, o CONTIC. Agora como integrante, meio período ainda que seja, integrante da CEITIC. E essa é uma questão que já pautamos lá em 2018, eu falo pautamos porque o Fabiano estava também, acabamos conversando sobre teletrabalho e a oportunidade que se apresentava já em vários órgãos públicos à época, estamos falando lá de 2018, e quanto que a universidade poderia se beneficiar dessa possibilidade. E vimos conversando sobre isso. Bom, essa conversa foi interrompida por vários motivos, e especialmente nos últimos 2 anos, todos sabem, né? E agora retomamos a convite do professor Ricardo, retomamos uma minuta que eu havia redigido junto com o pessoal da DAC, lá em 2018. Aí conversei brevemente com o Fabiano, né? Fabiano, fica à vontade também para comentar, no grupo que nós fizemos parte, né? Ali numa oficina de planejamento estratégico na segunda-feira desta semana. Eu tive a chance e o privilégio, em boa medida privilégio, de participar de um grupo que o Fabiano estava junto. Aliás, Fabiano, eu renovo, eu não te passei um e-mail, mas se puder enviar para mim a sua minuta, o Fabiano, junto com um time de TI, algumas pessoas de TI, se eu entendi direito, eles rabiscaram também uma proposta de resolução. Eu acho que nos ajuda nessas reflexões iniciais. Já conversamos, eu e o Everaldo, esse GT informal, né? Por enquanto é só eu e o Everaldo, e com apoio da PG, naturalmente. Essa agenda que o senhor Ricardo já antecipou está marcada para a semana que vem, para a gente ver riscos e possibilidades do ponto de vista jurídico nas universidades públicas, em especial nas paulistas. O Everaldo trouxe um exemplo, Everaldo, fica à vontade para comentar também, da estadual de Mineira, né, pública. Ele ficou bem impressionado com o que ele viu e ouviu de lá, e estamos levantando o que as nossas co-irmãs estão fazendo, USP e Unesp, né? E, enfim, então, por enquanto, estamos só levantando o que tem acontecido, reunindo elementos que reforcem uma defesa, e aí antecipo, né, professor Ricardo, uma defesa de que esse tema também cabe na Unicamp. Então é isso, eu fico à disposição, professor Ricardo. Obrigado, Adalto. Quem está na... Opa, Islene, posso... volta para você. Fabiano, que acho que gostaria de continuar, né? Pode falar. Isso, só vou completar um pouquinho, né? O Adalto comentou, né, desse workshop realmente da segunda-feira, e foi um tema recorrente, né? A gente falou sobre ele no workshop, apareceu isso como um potencial atrativo, né, para manter os funcionários, né, para tentar modernizar um pouco as rotinas de trabalho da universidade, não só para o pessoal de TI, como para todo mundo, como o Ricardo também disse, né? É uma coisa que não é só exclusiva de TI, mas no caso de TI a gente está muito preocupado com o quanto isso está sendo diferencial nesse momento, né? Muita gente tá deixando a universidade, a gente está perdendo gente todo dia, CCUE que agora provavelmente vai perder mais um rapaz, o Danilo, provavelmente vai sair aí até janeiro, e assim, está ficando muito crítico, está ficando difícil da gente conseguir manter as coisas da universidade com todo dia perdendo pessoas. O que está acontecendo muito é que a pandemia potencializou um pouco isso, mas as pessoas fogem um pouco de morar perto aqui da universidade por causa do custo, que é morar aqui em volta da universidade. Então a pessoa vai morar um pouco mais distante, só que ela tem o custo do deslocamento. E o mercado de trabalho está aquecido, está pagando melhor, a pessoa morando um pouco longe, tendo fretado, que de certa forma subsidia um pouco o custo, para ela é um pouco vantajoso a universidade. O mercado de trabalho paga um pouquinho mais e oferece para a pessoa o teletrabalho, onde morre esse custo do fretado. Então,
a diferença de valor que o mercado de trabalho já está oferecendo fica maior ainda, então fica mais difícil ainda segurar pessoas por esse fator. Nós tivemos um concurso também, a pessoa que foi apontada para o nosso instituto aqui era uma pessoa que trabalha na USP, no nível médio, e a pessoa não veio para a Unicamp, porque ela está trabalhando em teletrabalho nesse momento lá. Então, assim, e a diferença de custo para ela, mesmo vindo para o nível superior na Unicamp, ela é ter um aumento, fazendo as contas de aluguel, de tudo que aquela pessoa fez, ela teria um aumento de R$200 no salário, né, o que não é significativo, né, isso porque o pessoal da USP já ganha um pouco melhor que a gente, que é outra coisa também que temos que ver, né, então, assim, tá ficando muito complicado. Então, assim, a gente entende que tem que ser com calma, que tem que ser bem feito, mas de repente a gente precisa de alguma medida paliativa até esse momento do com calma, do bem feito chegar lá. A USP está se mexendo, a gente não quer falar muito mais que isso porque também é complicado para todo mundo. Mas dá para conversar com a USP aí, ver o que está acontecendo por lá, que eles também estão se mexendo. Então a gente precisa de alguma coisa, senão se bobear a gente chega em junho, julho com muito mais pessoas perdidas. A gente já está perdendo 1, 2 pessoas por mês. Então a gente precisa fazer alguma coisa para evitar de perder essas próximas 10 pessoas que a gente vai perder no começo do próximo ano. Então, tá latente, tá? O texto, né, que o Adalto comentou, é um grupo nosso que está trabalhando em conjunto, né, aqui para tentar apoiar, tentar fazer esse projeto acontecer. A gente já enviou ele, o professor da RAB recebeu, se eu não estou enganado, depois você pode me confirmar, por favor. E também o Adalto falou que está trabalhando junto com o Everaldo, né? Então, o Everaldo também recebeu, e Adalto, eu vou mandar para você também, para você ter. Mas ele é um belo de um resumo do que tem no texto da DAC. A gente tirou tudo que poderia ser pontos de dúvida, pontos de muito debate, tipo, vamos fazer alguma coisa e fazer alguma coisa rápido, e depois a gente acerta os detalhes. Foi mais ou menos esse o pensamento que o grupo teve. Então, tem coisas que seriam talvez polêmicas ou coisas que seriam um pouco mais complexas para a gente implementar. A gente começa e deixa essas coisas mais ou menos livres e depois a gente acerta. É uma tentativa quase que desesperada de manter as pessoas aqui, essa é a verdade, tá? Porque a gente está muito crítico para TI. Tem gente dos outros lugares, todo mundo quer o teletrabalho? Quer, mas para TI é crítico. A gente está perdendo pessoas todo dia, essa é a verdade. Então, assim, queria pedir de novo, encarecidamente, eu sei que vocês estão se empenhando, mas, gente, precisamos de alguma coisa para janeiro, não dá para ficar esperando muito mais. A gente precisa de fazer alguma coisa, para depois fazer o certo, o melhor, o mais bem feito, eu não sei qual termo a gente vai usar, mas a gente precisa de alguma ação, senão a gente vai perder muita gente no começo do ano que vem, porque o mercado vem fervendo em janeiro. Obrigado, gente. Obrigada, Fabiana. Eu passo a palavra agora para o Breno. Obrigado, Slene. Bom, só queria reforçar um pouquinho algumas coisas sobre o grupo de trabalho do item 312 aí, que é de aquisição de sistemas. A ideia de montar esse grupo de trabalho veio da percepção do professor da RAB, depois discutindo comigo e até com a Nelma também, que tem uma série de demandas dentro da Unicamp por desenvolvimento e, por alguns motivos que já se discutiram aqui agora, a gente está com cada vez menos recurso para desenvolver os próprios sistemas, né? Então, a ideia desse grupo já que isso pode desencadear uma série de aquisições no curto e médio prazo, né, de desenvolvimento de sistemas por empresas externas e a gente, de alguma forma, internalizando isso depois, a gente precisa entender quais são as restrições do ponto de vista tecnológico e metodológico que a gente vai ter que estabelecer para que esses softwares sejam recebidos de uma forma mais sistemática, mais organizada. Então, os objetivos desse grupo de trabalho são os que estão estabelecidos nos pontos aí. A gente vai, ao longo desses 6 meses previstos, né, apresentar alguns resultados aqui conforme a gente for obtendo. E aí eu queria já externalizar que a gente quer contar com a colaboração de todos. Que, assim, o grupo de trabalho é o pessoal que vai meter mão na massa, mas os resultados têm que ser discutidos, os resultados têm que ser percebidos de outras perspectivas que não só do grupo de trabalho. Então, por fim, queria agradecer o pessoal que já aceitou participar do grupo de trabalho. A gente deve ter uma reunião ainda esse mês para começar as atividades. É isso. Bom, obrigada, Breno. Acho que na ausência de
outros comentários sobre os GTs, eu vou colocar essas definições, né, esses objetivos aqui em votação. Aí, favoráveis não precisam se manifestar, abstenções e contrários, por favor, pelo chat. Islene, Oi. queria só dar uma parte, uma adição aqui, numa coisinha. Claro. Uma é que nós tínhamos a previsão de criar um outro GT, pelo menos um GT mais, que era voltado para tecnologias educacionais, né? Enfim, que contemplasse uma forma aí híbrida de aula, ou, enfim, tem um monte de nomes para isso. Talvez, acho que muitos de vocês já sabem que a universidade está adquirindo 220 kits com câmeras e, enfim, uma câmera especial que faz rastreamento do professor, enfim, para contemplar a possibilidade de uma aula que seja parte presencial, parte remota, ou parte presencial numa sala enfim, e não exatamente presencial na sala ao lado, quando as unidades tiverem a capacidade de fazer isso. E quem está à frente dessa iniciativa é o GGTE, junto com a reitoria, né? O professor Matheus está aqui, que está conduzindo esse trabalho, então a gente está fazendo o GGTE está fazendo algumas demonstrações em algumas unidades. Ontem foi no Instituto de Economia, antes disso foi na FEEC. Enfim, os próximos testes, se fizermos, vão continuar abertos para a comunidade dar uma olhada e ver. Vai sair um conjuntinho de recomendações para o uso disso, iluminação, som, o tipo de lousa, etc., que melhor se adapta a esse tipo de coisa. Então, digamos, esse GT, de certa forma, já começou, né, mas a gente resolveu não instaurá-lo agora, porque, enfim, dá um pouquinho mais de tempo para o Matheus, que acabou de entrar no GGT, se estruturar nisso, e propor um GT que seja um pouco mais abrangente no seu objetivo, que é o de falar de tecnologias educacionais em geral e fazer recomendações para os próximos anos, já que essa coisa, né, a coisa da aula remota chegou com uma força para cursos de especialização, principalmente, né, que parece ser muito útil, e outras atividades. Então, em vez de instaurar esse GT hoje, a gente preferiu dar um tempinho aí para formular um pouco melhor e usar essa experiência que já vai ser feita dos kits como subsídio para esse GT iniciar os seus trabalhos. Então, por isso que ele está aqui. Finalmente, acho que a única... Bom, tem o GT aí da nuvem, né, que vai ser capitaneado pela professora Islene, e o GT de autenticação do professor Marco, que tem à frente o professor Marco Aurélio, que vai examinar a situação atual de assinaturas na universidade, propor alguma coisa que, ou uma ou mais coisas, mas que sejam, né, tenham passado por algum crivo para substituir as várias soluções que a gente tem na universidade hoje, nem todas muito satisfatórias. E a questão de autenticação de usuários, que também existe uma recomendação, mas nunca implementada, de se fazer uma autenticação com múltiplos fatores, que é uma outra coisa que precisa ser encaminhada. Então, o professor Marco Aurélio pegou essa tarefa de juntar esses dois ângulos, né, de autenticação, uma de usuários e outra de documentos, e, enfim, estudar esse problema e também, nesse mesmo prazo de 6 meses, apresentar suas conclusões. Só queria saber se tem alguma coisa a mais para falar dos seus GTs, né? Só para o professor Marco Aurélio, gostaria de falar alguma coisa? Eu já tinha comentado o meu GT na reunião anterior, então eu preferi não repetir. O Marco Aurélio, não sei se ele quer comentar. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o professor Ricardo, professor Islene, pelo convite aí para participar desse GT, que nós tomamos a liberdade de chamar de autenticação, num escopo bem abrangente, aí, autenticação de usuários nos sistemas e autenticação de documentos através de assinaturas, né? Então, encontramos um nome aí que pode ser considerado um denominador comum e, obviamente, como sempre, né, as pessoas que já trabalharam comigo e me conhecem, o objetivo aqui é
é agregar, né, e trazer a opinião de todos e contar com a colaboração de todos os envolvidos aí, especialmente das pessoas que já estiveram envolvidas com questões de segurança. Temos o grupo aí, a Comissão de Segurança da Informação, né? Então, eu acredito que nós poderemos contar com a ajuda e a colaboração de muita gente aí que tem um conhecimento bastante profundo e bastante experiência nesses assuntos para que a gente possa chegar a um bom termo aí e atender as necessidades que foram colocadas e satisfazer as expectativas, tá certo? Então, eu agradeço o convite e coloco à minha disposição e solicito desde já, assim como o professor Breno fez, a colaboração de todos aí para que a gente tenha o maior sucesso possível. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Obrigado, Marco. Faltou o Paulo, né? Paulo Moraes, né? Quiser comentar alguma coisa, Paulo? Não, tranquilo. É um GT mais de aquisição, né? Mas que precisa, o GT de segurança para a contratação de antivírus, mas que precisa de um grupo técnico para que a gente possa identificar as soluções e atualizar o parque computacional da Unicamp. É isso. Eu apresentei o Adalto, não tenho certeza de que eu tinha apresentado a PI como... Todo mundo conhece a PI como enfim, diretora de TI antes do HC, agora da FCM, mas ela também está contribuindo com a CITIC agora metade do seu tempo e olhando também para essas questões de governança e outras coisas junto com a gente. Provavelmente a gente, assim, a gente quer fazer uma ofensiva na direção de criar algum tipo de comitê gestor para ter as unidades, faculdades, institutos, centros e núcleos, colégios técnicos, todos representados na CITIC de forma mais substancial, e eu acho que a PI pode ajudar nisso também. Então, ela está aqui presente, enfim, numa outra capacidade de representante da... Enfim, ela está como convidada, acho que no momento, né? É isso? Sim. Desculpe. Então, ela fica como convidada por enquanto, só para apresentar vocês, já que ela está aqui. Bem-vinda aqui. Você quer falar alguma coisa, Pi? Não, boa tarde a todos. Eu já tinha me apresentado na primeira reunião, né? Como participante, convidada, agora com essa nova missão também em part-time, aí dá uma ajuda, tanto na parte de governança, então ajudando um pouquinho na implantação do OGHUS e na elaboração do termo de referência, enfim, tentar ajudar aí da maneira que for mais possível e mais melhor. Muito obrigada. Obrigado. Bom, na ausência de manifestações sobre os GTs, vou considerar aprovado por unanimidade e passar para o próximo item, certo? O próximo item, ele tem a ver com a criação de domínios, né, que é uma das coisas que o CONTIC deve também emitir seu parecer, né, sua aprovação ou não. Então, aqui nós temos vários domínios para análise e também um último que foi dado ao ad referendo, que é o do Memorial Unicamp, que é esse daqui da Memorial Covid, né, da Unicamp, e foi dado o ad referendum porque estava tudo ok, né, segundo as regras, e também de maneira a não impactar uma cerimônia que ocorreu antes dessa reunião, tá? E eles gostariam de fazer né, eles fizeram, né, a cerimônia e já publicaram esse domínio. Então, gostaria de perguntar se alguém tem algum comentário ou gostaria de algum esclarecimento sobre alguns desses domínios, né? Acho que vai do 3.2 até o 3.6. Alguém quer algum esclarecimento ou quer fazer alguma observação? Não? Então, eu vou colocar em votação. Então, é de 3.2 a 3.6, certo? Então...
Bom, na ausência de manifestações, também vou considerar aprovado, e podemos passar para o próximo item, que é a parte, né, é o retorno do assunto sobre a minuta de backup corporativo, né? Para este assunto, nós contamos com a colaboração do Paulo Fávero como relator, então ele colheu uma série de comentários, né, e desenhou aí uma nova minuta, que nós colocamos lado a lado a minuta anterior. Então, eu convido o Paulo agora para nos contar um pouco da experiência e do novo resultado, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade. Nunca tinha feito isso, aprendi um pouquinho. A ideia foi, olhando para a minuta e olhando para as considerações que já foram feitas na reunião de apresentação e nas considerações que foram feitas via Drive ou via e-mail que chegaram para mim, tentar deixar um pouco mais claro, porque basicamente o que se pediu, o que se colocou, foi tentar deixar um pouquinho mais claro alguns pontos da minuta, né? E em cima disso, a gente alterou alguns dos artigos, né? Eu fiz uma proposta, depois fiz 2 reuniões com o Centro de Computação, numa delas com a professora Islene junto, né? Em que a gente tentou alinhar os pontos que poderiam causar divergências ou coisas que não estariam de acordo com a realidade, né? E a gente, em cima disso, fez essa revisão em cima da minuta e deixou relatado, em função dessas nossas discussões, 2 pontos de propostas que foram feitas que não cabiam nesse momento em relação ao que se propunha a minuta, né? Porque ela era muito mais para deixar claro as responsabilidades, os parâmetros, era isso que essa minuta tratava, em cima de uma realidade atual, com o software que existe, com tudo que tem, né? Então, alguns ajustes foram feitos e 2 itens, que depois a gente até fala, ficaram à parte, mas colocados para essa casa para consideração em algum momento futuro, né? Então, foi exatamente isso que eu coloquei agora, né? Que a minuta, o objetivo dela é estabelecer as regras, critérios, procedimentos, né? Deixar um pouco mais claro tudo que rolou, né? Que tudo que foi solicitado. E aí, em cima disso, a gente mexeu em alguns dos artigos, fez uma sugestão de comum acordo depois com o CCUEC. A gente ajustou os artigos 3, 9, 10, 11, para que tornássemos essa discussão, essa minuta um pouquinho mais clara, né? Ficando de fora 2 itens que foram colocados, que era sobre natureza de ter soluções de backup de alta disponibilidade, que não cabia nesse instante, né, em função do que nós temos, e isso é uma discussão mais pesada, e em relação à segurança dos cartuchos, em relação a redundâncias de armazenamento, que também exige investimentos, exige uma visão um pouco mais ampla, né, que uma solução de backup completa, aí sim cabe em termos de discussão. Então, em linhas gerais, foi isso. Se vocês quiserem, eu destaco ponto a ponto as coisas que foram colocadas, mas aí, antes de ficar falando demais, eu queria saber se vocês querem que se coloque ponto a ponto cada uma das alterações. Tá? Acho que a gente pode realmente aguardar as manifestações, ver se alguém tem alguma dúvida, ou gostaria de esclarecer algum ponto, né? Eu só queria colocar um ponto que eu achei interessante e que foi prontamente acolhido pelo centro, é que houve um pedido para que, quando houvesse discussões de soluções, no caso aqui de backup, né, que os usuários fossem ouvidos para que se colhesse requisitos que atendam os usuários, né? E isso de pronto foi colocado, o artigo 3 ele foi mexido em relação a isso, e o restante dos artigos realmente foi só muito mais para deixar mais claro pontos que tinham sido discutidos em algum momento. Alguém tem algum comentário a fazer?
Fabiano, por favor. Oi, boa tarde de novo, pessoal. O Paulo, você ficou, aliás, primeira coisa, achei muito bom o jeito que você fez o relatório ali, foi muito bacana, ficou bem fácil de a gente entender tudo que aconteceu. E das sugestões ali que não puderam ser agregadas, na verdade, quando eu olhei para a primeira delas ali, eu achei que ela seria talvez uma das coisas fáceis de resolver, porque o CCUEC tem o Data Center Backup, né? Eu não sei se não daria para a gente pensar em alguma coisa em cima disso, de repente de mover alguma coisa de cartucho para lá, porque eu sei também que vai estar no robô, o cartucho vai estar sendo reciclado, mas eu não sei se dá para pensar alguma coisa de tempo em tempo, fazer alguma coisa histórica e levar para lá para garantir pelo menos que a gente volte a algum ponto do passado, talvez isso atenderia quem está solicitando isso, eu nem me lembro quem foi que colocou essa questão aí. Eu também não acho que é lá, não. Mas eu não sei, quando eu vi dos pepinos que você tinha aí para destrinchar, esse eu achei que esse fosse até o mais tranquilo, de colocar uma copiazinha de tempo em tempo. Na verdade, não é só uma cópia, é local para armazenamento. Então, teoricamente, você teria um cofre, esse cofre ser anti-chama, você fazer essa cópia em dois... você, na verdade, ter duas cópias de uma ser deslocada num outro ambiente, também seguro, né? E na discussão que nós tivemos lá no Centro de Computação, e aí eu peço a ajuda do Cané, do Paulo Moraes e quem mais que está aqui, que eu não vi que está. Eu já respondo, professor. E aí, na verdade, é assim, no fundo isso implica em investimento, pode, em um investimento que não é barato, não é, apesar de ter dois locais, não é barato esse investimento, ele é uma coisa que pode implicar, inclusive, no tempo para fazer essa solução de backup, essas cópias. Tecnicamente, eu acho que o pessoal do CCLEC pode colocar de uma forma um pouco mais clara isso, mas, não, assim, num primeiro momento também me pareceu fácil, tá, Fabiano? Mas na discussão com eles eu entendi, foi por isso, mas apesar da gente saber está colocando que não cabia na minuta, cabe sim numa discussão futura do que o CONTIC, do que a universidade quer em relação a uma solução de backup como um todo, né? Então, foi por isso que a gente deixou esses dois itens de fora, né? Mas fizemos questão de colocar para que pudesse haver a discussão nessa casa. Perfeito, Paulo, obrigado. Na verdade, assim, eu só quis falar um pouquinho disso justamente para ficar claro, né, para todo mundo, porque como você mesmo disse também, a primeira impressão que a gente tem quando olha isso parece que é uma coisa simples. Acho que é importante a gente ter conversado um pouco disso para mostrar quais são as dificuldades aí. E, realmente, acho que para o futuro é uma coisa a se pensar assim, isso aí acho que é importante. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E professor, na verdade, é que como a gente ajustou os itens, não é que a gente suprimiu, é que eles foram incorporados, os itens acabaram sendo incorporados em artigos anteriores, em itens anteriores, e aí só foi feita uma renumeração. Ficou claro, professor? Então, Paulo, olhando aqui pela numeração, o artigo 13 ficou 13. O 15 virou 14, então dá a entender que o 14 foi suprimido. Você está dizendo... Na verdade, ele não foi suprimido, ele foi englobado no 9 e no 10, se não me falha a memória. Tá ok, obrigado. Por nada.
Sem som, professora. Bom, desculpa, falhou minha rede aqui. Eu estou no CCUEC e vou voltar a compartilhar aqui a pauta. Bom, o Jefferson já comentou alguma coisa? Não, ainda não. Ele só levantou a mão, então. Tá bom. Peço desculpas aí novamente pela interrupção. Oi, professora, não, que isso. Eu só queria fazer um complemento aí à fala do Paulo Fábio e até do Fabiano, tá? A gente fez essas reuniões aí, como foi colocado, eu acho que os itens que foram colocados aí pelo Contic são itens muito importantes, mas que a gente não conseguiu, de um modo fácil, encaixar na solução atual. Então, eu acho que fica isso que o Paulo falou, de realmente, se a gente entender que é o momento da gente buscar uma solução que complemente os itens que não foram agregados, que aí sim a gente faça uma proposta, ouça até a comunidade de uma forma geral, e com certeza os itens que não couberam nessa minuta aqui, a gente entender o que é necessário para no projeto futuro aí conseguir colocar todos os pontos aí que abrange de uma forma até mais segura, tendo mais de uma cópia desse backup atual. Tá? Então, eu acho que foi bem... ajudou bastante, claro, ficou por mais que o Paulo foram alguns itens que foram alterados, mas eu acho que a conversa e ouvir o pessoal que chegou de informação ajudou bastante a gente ter ideias aí para o futuro também. É ótimo. Bom, obrigada. Eu acho que eu perdi um pouco das coisas, não sei se mais alguém tem algo a comentar. Não sei se foi comentado que a gente se preocupou em colocar como normativa aquilo que nós poderíamos oferecer, que todas essas ideias aí de redundância, etc., são muito boas, mas elas precisariam de um novo projeto, alguma outra coisa, para que elas pudessem ser oferecidas, e então daí a normativa teria que ser alterada para incluir isso, talvez, né? Alguma coisa nessa linha. Alguém tem mais algum comentário sobre essa minuta? Eu posso pôr em votação. Vou colocar em votação, então. Contrários ou abstenções, por favor? Manifesta. Vou considerar a minuta aprovada, só que antes disso, né, de encerrar esse ponto, eu gostaria de agradecer novamente todo o esforço aí do Paulo Fávero para, né, ser o relator, para ajudar a construir. Acho que foi uma experiência colaborativa, ela foi muito positiva. Nós temos várias outras normativas, várias outras regras que precisam de revisão, então provavelmente nós vamos seguir com esse modelo, né, montando outros grupos, né, solicitando apoio de outros relatores. Eu acho que isso vai ser uma etapa bem importante aqui para nós. O próximo ponto, aqui, 3.8, é sobre o processo de progressão da carreira FAEP, tá, e o Contic, ele vai ser bastante importante aqui para este ponto relacionado a CSRA 03, RH 03, que inclui o CCUEC e o Senapad. Para explicar um pouco, né, como que vai ser esse processo e também o exato papel do Contic, a Daniela vai fazer uma apresentação, e daí em seguida a gente vai ter esse pedido de homologação dessa comissão. Aí, como eu faço parte da comissão, então, nesse momento, eu vou deixar a presidência dessa sessão e passá-la para o professor Ricardo da RAP. Tá? Obrigada. Obrigado. Então, Daniela, por favor. Posso projetar? Sim, por favor.
aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, tá ótimo. Obrigado. A DGRH, junto com a PRDU, iniciou o processo de progressão da carreira PAEP, que acontecerá, já iniciou, né? E ele vai acontecer ao longo do primeiro semestre de 2022. Eu estou aqui apresentando para vocês porque eu sou a presidente da CSA RH 03, que engloba os servidores do Senapad e do CCUEC. Bom, aqui tem eu coloquei toda a documentação aqui que envolve esse processo. Eu vou tentar dar um overview aí, porque eu não sei dos conselheiros quanto que cada um conhece sobre isso. Eu vou tentar dar uma passada geral e ser breve, porém o assunto ele é de certa forma complexo. Então, nós temos duas CADs que deliberam sobre o processo de progressão na carreira PAEP, que é a CAD 9 de 2018 e a CAD 12 de 2021. E, além disso, tem uma instrução normativa da DGRH, uma instrução normativa da CIDF, que é aqui que entra o papel do CONTIC, porque essa instrução normativa da CIDF é a que disciplina os funcionamentos das instâncias equivalentes às congregações nos órgãos da administração central. Como os órgãos da administração central não têm congregação, precisa ser estabelecido algum conselho, algum comitê, algum grupo para que seja feitas as homologações necessárias do processo da carreira PAEP, conforme estão estipulados nas deliberações CAD. Também tem um cronograma disponibilizado pelo DGRH a ser cumprido por todos os órgãos. Tem um vídeo onde está lá explicadinho cada passo, quais são os papéis de cada ator, né, que vai fazer parte desse processo, e também foi disponibilizado uma FAQ com as principais questões que foram feitas para a DGRH até o momento. Bom, então o processo de progressão dos servidores da carreira PAEP teve início no dia 22 de novembro, e vai ter, o término previsto disso é homologar as progressões na reunião da CAD, que vai acontecer em julho de 2022. Só não sei se todos têm uma noção de como funciona a carreira PAEP, ela é dividida em 3 segmentos, fundamental, médio e superior, e as pessoas estão enquadradas em níveis, F1, F2, F3 para fundamental, M1, M2, M3 e M4 para médio, e S1, S2, S3, S4 e S5 para nível superior. Como a gente tinha uma tabela muito grande, e isso teve que ser enquadrado numa tabela menor, a DGRH criou alguns subníveis para o segmento fundamental e médio, onde esses subníveis, as pessoas que estão enquadradas nesses subníveis, elas não podem mais pedir progressão. Então, pessoas do médio ou do fundamental que estão em níveis que não podem pedir progressão, só conseguem progredir se ela prestar um novo concurso público. Nessa nova CAD que foi publicada, que foi refeita, né, ao longo aqui de 2021 pela CIDF, os servidores da carreira PAEP vão poder escolher uma das duas formas de progressão. O que foi chamado de aumento de complexidade na função, o servidor vai subir verticalmente e, por excelência de desempenho, ele vai poder andar na horizontal. Não sei se todos conhecem, essa é a tabela da PAEP de salários. Então, se a pessoa estiver no nível A ou no nível B, de qualquer um desses segmentos, ela vai poder pedir progressão para o nível C, se ela escolher a progressão na horizontal. E se ela estiver em qualquer dessas referências, de A a F, e quiser achar que tem um aumento de complexidade no que ela faz, então ela vai pedir um aumento, uma progressão na vertical, ou seja, vamos supor, hoje minha referência, eu sou superior S1B, então eu vou pedir na vertical, obrigatoriamente, para S2A. Eu não posso pular níveis, então se eu sou 1, eu tenho que ir para 2, se eu sou 2, eu tenho que ir para 3, e assim sucessivamente. E essa tabela aqui de salários são as referências que já estão em extinção,
e que as pessoas não podem pedir progressão. Bom, quais são os atores desse processo de progressão? A CIDF, que é a Câmara Interna de Desenvolvimento dos Funcionários, a DGRH, o RH dos órgãos, a CSA-RH de cada órgão ou do grupo de órgãos, a chefia imediata do servidor, o servidor, a instância equivalente à congregação, que no nosso caso foi definido que é o CONTIC, e temos a obrigação de formar uma comissão de avaliação que vai ser a responsável por avaliar os relatórios de cada servidor. Bom, o que cabe aqui ao CONTIC, né? Ler as deliberações, as instruções normativas e toda a documentação, quem tiver interesse nisso. Nós estamos aqui nessa reunião hoje para quê? Para homologar a composição da avaliação a comissão de avaliação, e uma das funções do CONTIC é indicar o seu presidente. Então, foi feito um trabalho junto com a comunidade, CCUEC, Senapad, para a gente ver quem é que poderia fazer parte dessa avaliação, que só pode fazer parte dessa comissão de avaliação quem não participa do processo. Então, foram feitos alguns convites para as pessoas se candidatarem e conseguimos formar uma comissão de avaliação que foi sugerida para a professora Islene e estamos trazendo hoje aqui nessa reunião para aprovação. Depois, o CONTIC também vai ter a função de homologar e divulgar os critérios definidos pela comissão de avaliação para análise dos relatórios. Isso daqui também mudou nesse processo de avaliação que a gente vai passar agora em 2022. Essa comissão de avaliação sendo homologada, ela já tem que começar a trabalhar, porque durante o mês de janeiro tem que ser estabelecidos todos os critérios e métricas que vão ser utilizados para que sejam feita a análise dos relatórios. E esses critérios e métricas que a comissão de avaliação vai definir, né, vai estudar e vai definir, tem que ser homologado pelo CONTIC. Bom, em janeiro também vai ter que trabalhar aí, uma das funções do CONTIC é estabelecer e divulgar os critérios e métricas para serem adotados na distribuição dos recursos financeiros antes das inscrições dos candidatos. A gente não sabe quanto que vai vir de dinheiro para essa CSA-RH, mas o CONTIC vai ter que definir qual que é a porcentagem desse dinheiro que vai vir, que vai ser dividido entre as 6 listas que vão ser geradas desse processo avaliatório. No centro de computação, nós temos servidores que são enquadrados no nível fundamental, no segmento fundamental, porém, todos já estão no topo do segmento fundamental ou estão em referências que não podem pedir progressão. Então, nós não teremos servidores do nível fundamental participando do processo, só do nível médio e do nível superior. Então, como nós temos 2 tipos de avaliação, de possibilidade, né, da pessoa escolher a progressão, vai ser gerado, no final desse processo, um relatório de pessoas do nível médio que escolheram o tipo de progressão por excelência no desempenho, pessoas do nível superior que escolheram excelência no desempenho. E as pessoas que escolheram aumento de complexidade, também temos uma alteração agora no processo, que foi dividido entre pessoas que têm cargo gratificado e pessoas que não têm cargo gratificado. Então, nós teremos mais 4 listas saindo desse tipo de progressão. Então, pessoas do nível médio sem cargo gratificado, pessoas do nível superior sem cargo gratificado. E pessoas do nível médio com cargo gratificado e pessoas do nível superior sem cargo gratificado. Então, eu não sei quanto que vem de dinheiro, mas o CONTIC vai ter a função aí, vai ter que estabelecer quantos %, e a gente também não sabe quantas pessoas vão solicitar o tipo de progressão em excelência do desempenho e nem quantas vão solicitar aumento de complexidade. Mas vai ter que ser definida a porcentagem antes do início das inscrições dos candidatos. Então, de 100% do montante financeiro que vai vir para essa CSA, como que vai ser a divisão desse recurso financeiro? É o CONTIC que vai estabelecer isso. Bom, aí vai, depois da gente estabelecer
o CONTIC vai estabelecer os critérios dos recursos financeiros, a comissão vai estabelecer as métricas e os critérios que vão ser utilizados para fazer a análise dos relatórios, vai ser indicado um presidente. No dia 15 de fevereiro, abrem as inscrições para os servidores solicitarem a progressão. Aí o sistema vai ficar aberto até dia 13 de março. E depois daí para frente, a comissão vai trabalhar, vai analisar as solicitações que foram recebidas, a CSA também vai ter que fazer uma triagem inicial, e lá no final, né, quando tudo já estiver ok, o que vai acontecer? O CONTIC vai ter que aprovar o parecer final da comissão de avaliação. Então, vão ser gerados relatórios, e vai ser gerado um relatório final com a progressão dos candidatos no limite dos recursos orçamentários. Então, se, sei lá, foi estabelecido que 15% do recurso financeiro vai ser para tipo de progressão, aumento de complexidade com cargo gratificado nível médio, nós vamos ter que gerar uma listagem de quantas pessoas vão se enquadrar nesse valor. Uma outra coisa que é importante também é definir a sobra do recurso. Se eu tiver, por exemplo, R$2.000 para aumento de complexidade sem cargo gratificado e sobrar aqui, vamos supor, R$200, o CONTIC vai ter que estabelecer para onde que vai. Vai para o nível superior, vai para outra listagem, isso tudo vai ter que estar definido. Eu fiz a excelência no desempenho, sobrou aqui, sei lá, R$300. Onde que a gente vai tentar subir mais alguém? Onde que encaixa isso? Isso tudo, essas definições vão ter que estar já estabelecidas até o dia 15, na verdade, até a reunião de fevereiro do CONTIC. E no final, tem que homologar esse processo de progressão para ser encaminhado para a CIDF. Então, eu fiz aqui um cronograma que os conselheiros, né, nós aqui do CONTIC vamos ter que cumprir, que, primeiro, até o dia de 10 a 23/12, a gente tem que homologar essa comissão de avaliação, que isso nós vamos fazer na reunião de hoje. Aí, até o dia 11/2, tem que fazer a definição dos critérios dos recursos financeiros, juntamente com a definição dos critérios que vão ser utilizados na análise dos relatórios dos candidatos. Até 14/2, esses critérios vão ter que estar todos divulgados para a comunidade CCUEC Senapad, para a pessoa poder definir se ela vai ou não participar do processo, para ela poder escolher, né, qual que é o tipo de progressão que melhor se enquadra para as funções dela. E depois, na reunião lá de junho, vai ser a aprovação do relatório final da comissão de avaliação, com os servidores que vão ser contemplados nesse processo. Bom, a comissão de avaliação, por definição da CADE, precisa ter de 3 a 5 membros titulares, podendo contar com igual número de suplente, sendo obrigatoriamente um membro da CSA RH local e um membro externo da unidade e órgão. Caso o número ultrapasse 40 interessados, a gente pode indicar mais um membro titular e mais um membro suplente. Nós já estamos prevendo isso, nós indicamos 6 pessoas para fazer parte da comissão, porque existe uma expectativa de que podem até 81 pessoas se candidatarem para esse processo nessa CSA. Aos dirigentes dos órgãos é vedado pela CADE, aqueles que estiverem pleiteando progressão, a indicação da comissão de avaliação e qualquer acesso aos documentos em análise pela dita comissão. Todos os participantes dessa comissão de avaliação, internos e externos, eles devem assinar um termo manifestando a ausência de conflito de interesse com qualquer um dos inscritos. Cabe à comissão de avaliação ler toda a documentação sobre o processo, estabelecer as métricas e os critérios que vão ser adotados na avaliação das candidaturas, né, levando por base o que está definido, a CADE de 2018, ela tem alguns anexos que vão servir de base para que sejam feitos esses critérios para o tipo de progressão por aumento de complexidade.
e por excelência no desempenho, a própria comissão vai ter que definir quais são os critérios que vão ser utilizados, porque ela foi pensada tendo um processo de avaliação antes do processo de progressão. Como nós não tivemos um processo de avaliação antes do processo de progressão, a gente não tem uma nota que vem desse processo de avaliação para utilizar como base para ver a excelência do desempenho. Então, a gente vai ter que estabelecer métricas também para esse tipo de progressão. Tem que também definir, tem que estar definido pela comissão de avaliação os critérios no caso de empate. Então, vamos supor que, sei lá, 5 candidatos ficaram com média 8,5. Quais são os critérios de empate que a comissão vai definir para desempatar essas pessoas? Isso também tem que ficar claro e publicado antes das inscrições. Todo mundo vai assinar a declaração de ausência de conflito de interesse. Aí, durante o processo, a comissão vai avaliar cada relatório, né, de cada inscrito no processo, tomando por base as diretrizes para o desempenho das atividades do candidato. As diretrizes estão definidas lá na CAD ou vão estar definidas nas regras da progressão por excelência de desempenho. Uma outra coisa que foi colocada aqui nesse processo é que, caso a comissão tenha dúvida, o candidato ele pode ser consultado para esclarecimento de dúvidas. Bom, depois que a comissão acabar a etapa de análise de cada candidato, ela vai elaborar um relatório único e circunstanciado contendo a descrição da aplicação dos critérios adotados nas avaliações das candidaturas, uma lista dos candidatos cujos pedidos de progressão foram indeferidos, com as justificativas de cada indeferimento. Ah, mas posso ter pedido indeferido? Posso. A comissão pode analisar e, vamos supor, uma pessoa é nível S3, está pedindo para ir para S4, mas de acordo com o que está definido na CAD, a comissão julgou que a pessoa não tem aqueles critérios que precisa ter num S4, então pode ser indeferido o pedido de progressão dela. E a comissão vai fazer uma lista de candidatos aprovados, em ordem de classificação, subdividida por tipo de progressão, segmento e cargo. Então, nós vamos ter aqui a excelência, uma outra observação é que no tipo de progressão por excelência de desempenho, não tem a distinção de cargo gratificado e não gratificado. Vai ser uma lista única por nível médio e nível superior. E no aumento de complexidade, vai ter a diferença entre as pessoas que têm cargo gratificado e não gratificado, e depois subdividida por nível, né? Por nível médio e nível superior. Então, dessa CSA vão ser geradas 6 listas. Depois, para cada candidato, está lá definido na CAD que ele vai ter que ter um feedback dessa comissão de avaliação. Então, ele vai ter que ter um parecer da análise que foi feita do relatório dele, né, estabelecendo lá, de acordo com os critérios, a nota que ele teve. E tem os períodos de recurso, né, que a comissão também tem que avaliar, e vai ter que emitir parecer. A sugestão da comissão de avaliação para homologação aqui no CONTIC é essa que está aqui, a Ana Seixas, do Senapad, a Daniela, que sou eu, representando a CCA 03, a professora Islene, da direção do CCUEC, a Priscila, da área administrativa, a Raquel, da área técnica, e a Valéria, da SBU, como membro externo. E como suplente, nós estamos sugerindo o Alexandre, que é da área administrativa do CCUEC, a Pi, como membro externo, que é da FCM, o Paulo Sérgio, que é da área técnica, o Ricardo Kiesel, do Senapad, e o Rony, da CSA. Bom, para vocês terem uma ideia, aqui eu trouxe uma tabelinha do cenário atual da CSA 03. Então, hoje no CCUEC nós temos um total de 91 servidores, e no Senapad, 9 servidores. Desse total de servidores do Senapad, do CCUEC, 74 estão aptos a pleitear a progressão, sendo 27 do nível médio sem gratificação, 4 do nível médio com gratificação, 37 do nível superior sem gratificação e 6 do nível superior com gratificação. E no Senapad, nós temos 7 servidores que estão aptos a participar
do processo de progressão, e esses 7 são superior sem gratificação. Dessa CSA, 19 servidores estão impedidos de participar do processo de 2022, ou porque já estão no topo de cada segmento, ou porque estão enquadrados em referências que não pode pedir progressão, ou porque foram contemplados na última progressão em 2019. E aí está proibido pela CADE, foi colocado lá um período de interstício de 3 anos, mais processos de progressão para que as pessoas possam pedir novamente. Então, nós temos hoje 19 pessoas que estão impedidas de participar do processo. E também, só para ter uma ideia e relembrar, né, os conselheiros que estavam aqui na última progressão de 2019, a PRDU informou que a folha de pagamento do CCUEC Senapad é nesse valor, R$ 957.476,83, e o percentual que veio para a gente fazer a distribuição dos recursos financeiros foi esse aqui, R$ 13.874,89. Com esse valor, conseguiu contemplar 15 servidores. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Daniela. Certamente todo mundo está atravessando coisas similares aí, né, dos outros membros do CONTIC. Não é das tarefas mais agradáveis, não é tarefa sempre que carrega alguma ansiedade, tanto em quem está na comissão quanto quem está fora. Então, desejo aí bom trabalho para todos que vão ter que apreciar, vão ter que, de alguma forma, atuar nessas comissões de avaliação. Alguém teria algum comentário, alguma pergunta a fazer para a Daniela, por favor? Daniela. Oi. Só uma dúvida. Vocês, na progressão horizontal, decidiram não separar gratificados de não gratificados. Não está na CADE que isso deve ser separado. Pode ser uma regra. Mas você pode decidir pela sua área fazer isso. Pode ser uma regra estabelecida pela comissão de avaliação, mas a CADE não definiu isso. Entendi. Se a comissão de avaliação julgar que isso é uma regra pertinente e que deve ser dessa forma, é uma regra que pode ser estabelecida, entendeu? A CADE não determina isso. Tá. Inclusive, eu fiz uma consulta na DGRH sobre isso, porque também fiquei na dúvida. Dá discussão isso. Tá ok, obrigado. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Ok, então, já que não temos mais nenhuma pergunta, eu vou prosseguir, então, para a aprovação ou não, né, da proposta de composição da comissão de avaliação e tendo como presidente a professora Islene Calcelari Garcia, aqueles que concordam com isso, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções também no chat, os dois. Uma abstenção, Fernando. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Aprovado. Bom trabalho, comissão, Islene, Daniela. Boa sorte, que os anjos lhes guiem o caminho. Everaldo. Boa tarde, professor Ricardo. Eu só, enquanto DGRH, queria dar os parabéns para a Daniela pela apresentação, pelos esclarecimentos, né, e pelo empenho que ela está tendo. Eu acho que esse é fundamental
essa conscientização da comunidade, aqui no nosso caso, né, do CONTIC nesse momento. Então, eu fiquei bastante feliz com a apresentação dela, com a clareza, né? Eu acho que isso é importante, é uma etapa importante para que esse processo, como o senhor disse, que já não é um processo simples, né, um processo que gera, às vezes, muitos questionamentos, mas eu acho que essa parte do esclarecimento é fundamental para minimizar, né, esses questionamentos. Então, parabéns, Daniela. Só queria reforçar, enquanto DGRH aqui, a satisfação de ter visto essa apresentação sua. Obrigada. Eu queria só reforçar que também foi feita uma apresentação para toda a comunidade CICEUEC Senapad, onde a gente entrou em detalhes com eles de todos os procedimentos, tá? Então, a comunidade já está informada de tudo que está acontecendo. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Daniela, parabéns. Mais gente aqui, deixando a sua felicitação à sua apresentação e ao trabalho que você vem fazendo. Eu vou chutar que vão convidar você para outras apresentações por aí. Então, peça pelo menos um bombom para poder apresentar o seu trabalho. Muito bem. Retorno a palavra, então, à professora Islene. Por favor. Bom, eu agradeço a condução do item e também o voto de confiança aí como presidente dessa comissão. Aí o próximo item seria a data, né, da próxima reunião do CONTIC de 2022, né? Normalmente nós consultamos, né, os membros sempre para saber qual vai ser a data que vai ter maior chance, né, da gente ter um quórum, né, poder ter a participação de todos, nem estamos fixando um dia da semana para isso, mas aí a gente achou que para o calendário do ano que vem seria mais interessante aguardar mais um pouco, né, para que as pessoas, né, os docentes definam realmente as disciplinas que vão dar aula e os outros compromissos também dos demais conselheiros. Mas para a data de fevereiro, né, nós precisamos de uma data específica que também tem a ver com esse processo de progressão, como a Daniela apresentou. Então, aqui, a data sugerida vai ser do dia 8 de fevereiro de 2022, então, eu peço que as pessoas favoráveis, né, a essa data não precisam se manifestar, e abstenções e contrários pelo chat, ou alguma outro comentário também, antes da votação, né? Fabiano, por favor. Oi, Islene, por enquanto você vai deixar em aberto o mesmo horário, é isso, né? Essa seria a ideia. E logo no começo do ano, lá para janeiro, final de janeiro, um pouco antes da reunião do CONTIC, a gente já passaria aquele doodle, né, perguntando a disponibilidade de todos para a definição do calendário. E nessa primeira reunião, a gente definiria o calendário do primeiro semestre. A gente prefere fazer por semestre, também por conta dos docentes e atribuição de carga didática. Tá ok, obrigado, Islene. Uma pergunta, tem duas perguntas aí, né? Pessoas em férias vão poder participar. Tem impressão de que não, assim, mas... Não, para participar de reuniões de conselho, se eu não me engano, você pode pedir para o DGRH, ou não sei, e daí você acaba ganhando um dia a mais, né? Como se as férias fossem interrompidas para que você pudesse participar de uma reunião, e depois há um deslocamento das férias. Se eu não me engano, tem regra para isso. Não sei se alguém pode me ajudar. Confirma, Everaldo. Precisa ter o interesse primeiro da pessoa que está em férias, né? Então, sem dúvida. Isso é importante. Depois a gente verifica essa questão para postergar um dia das férias. É que, na verdade, nessa linha, eu estava respondendo a pergunta do Marco Aurélio, que pareceu interessado em participar, né? Porque ele falou, mesmo estando de férias, poderei participar, mas eu não deixei isso claro realmente. É necessário que o conselheiro tenha interesse. Ok. Bom, então, a Melone pergunta se a reunião vai ser às 14. Então, nós vamos esperar um pouquinho até uma data mais próxima, onde todos possam preencher um doodle com mais certeza, levando em conta as suas atribuições de aula, de carga didática.
Não, mas acho que ele pergunta para a reunião do dia 8. Acho que a ideia era que fosse às 14, sim. Ah, tá. Não, bom, eu achei que você tivesse dito que a gente ia definir o horário dela. Eu pensei que você estivesse falando da reunião do dia 8. Ah, não, acho que a ideia seria, aqui a gente fecha a data e horário da reunião do dia 8. O que fica em aberto são as demais reuniões do primeiro semestre. Então, eu até preferia, como até o Marco Aurélio também ressaltou, vamos colocar aqui já essa modificação, que essa reunião seria às 14 horas. Ok. Perfeito. Ok, então. Obrigado. Inclusive, acho que eu vou colocar essa... Desculpe. Não, eu vou colocar essa modificação aqui para as pessoas votarem. Então, 8 de 28... Opa, faltou. Estou me entendendo. Então, quem quiser se abster ou for contrário, na eventualidade de não conseguirmos quórum nessa reunião, que a princípio será assim remota, então, na eventualidade de não conseguirmos quórum, aí a gente vai ter que tentar marcar alguma outra reunião até o dia 11 para atender o calendário da progressão PAEP, tá? Então, na ausência de manifestações, eu vou considerar o item aprovado. E daí, com isso, a gente passa para a parte dos informes. Acho que não tivemos inscritos para os informes, então... Eu gostaria de falar. Desculpe, eu que comi bola aqui, não me inscrevi. Sem problema, pode falar, por favor. Eu queria só informar que no dia 15 de novembro último, a DAC fez a migração do banco de dados DB2 para o PostgreSQL, tá? E com isso, ela assumiu por completo a administração de todos os ambientes de desenvolvimento, homologação, que ela já controlava, e parte da produção, mas de forma completa ela administra todos os ambientes que nós temos, cumprindo uma das determinações da reitoria, né, que é a migração do DB2, e finalizando o nosso planejamento estratégico, em que faltava só isso, do nosso planejamento estratégico, para que a gente assumisse, que era um dos itens, que era a gente assumir por completo a responsabilidade sobre o ambiente de produção e todos os outros ambientes. Com isso, a gente tem uma alegria em conseguir cumprir o que foi planejado e uma preocupação que eu tenho discutido com o professor da RAB em relação a recursos para manter esse ambiente, que é um ambiente crítico, né? Que o ambiente acadêmico, teoricamente, deve ficar 24 horas, 7 dias por semana disponível, né? Para que a gente possa fazer as nossas manutenções e correções e evoluções necessárias que exigem que a gente tenha espaço para poder fazer isso, né? Nós temos discutido isso, o professor da RAB tem nos ajudado a tentar fazer isso, conseguimos algumas coisas, mas ainda não é o suficiente para que a gente mantenha esse ambiente sem fazer manutenções ao longo dos dias. Então, nós vamos continuar trabalhando para conseguir chegar num denominador em que seja viável, tanto para a universidade, do ponto de vista econômico, quanto dos técnicos da DAC, para dar manutenção e evoluir os sistemas e manter as seguranças necessárias dessas evoluções. Era isso. Ótimo. Excelente, obrigada. DGA tem informes? Professora, não. Não, obrigada. DGRH? Também não. Não, SBU? Daniel? Também não, professora. Então, obrigada. Área da saúde?
CIARC? Não temos, professora. Obrigada. Então, CCUEC? Temos, professor. Eu tenho quatro informes. O projeto de centralização, que prevê a readequação e expansão da cabine primária elétrica do CCUEC. O contrato foi assinado. As obras estão previstas para iniciarem agora em janeiro, com duração de 7 meses. Tá? Essa implantação, essa readequação da cabine, não prevê o desligamento do data center principal do CCUEC, que fica aqui no prédio do CCUEC. E o plano é manter esse data center ligado, utilizando geradores em todo o período. Tá? Então, enquanto houver a manutenção, né, essa necessidade, que é uma previsão aí de 10 dias, então haverá um gerador ligado, mantendo o data center do centro de computação. Esse é o primeiro informe. O segundo informe é sobre a aquisição dos 6 no-breaks para o data center do CCUEC e para a sala técnica TC09, que fica no prédio da telefonia. Tá? Uma das empresas... Esse pregão aconteceu em 29/9, mas teve um recurso de uma empresa. Né? O CCUEC respondeu, teve razões, contra-razões, tá? E o CCUEC propôs o indeferimento após uma análise técnica. Esse processo continua na PG para análise, tá bom? Então, esse é o segundo informe. O terceiro informe é sobre a telefonia fixa. Pois não, professor Paulo. Talvez seja melhor você acabar, que eu quero fazer uma pergunta sobre algo que você falou no começo, mas eu não queria lhe interromper no meio. Eu só levantei a mão mesmo. Perfeito. A telefonia fixa foi agendada, então, para o dia 16/12, agora, nesse mês. O contrato atual é com a empresa Claro, que termina o contrato em fevereiro de 2022, por isso que a necessidade de conclusão desse processo. E essa contratação, ela se refere à telefonia fixa, que contrata ligação local, ligação de longa distância nacional e internacional, para se fazer uso nos ramais em troncos do campi da Unicamp, aqui do campi da Unicamp. Esse é o terceiro informe. E o quarto informe é relacionado à renovação das licenças do Google Workspace for Education. O contrato foi firmado para a renovação de 4.700 licenças até novembro de 2023. Então, foi feito agora em novembro, né, essa renovação, com duração de 24 meses. Tá? A CITIC e CCUEC estão preparando um comunicado para ser divulgado para toda a universidade sobre esse processo, tá bom? Ou seja, tudo o que aconteceu, que é a renovação, e as ações estão em andamento para que a gente, muito preocupado com as novas diretrizes do Google, né? Então, a gente vai soltar um comunicado em breve aí, tá bom? Professor, por favor, se eu não souber responder, o Luiz, acho que está presente aqui, ele pode nos ajudar. Paulo, não é só porque a maneira como você falou, uma coisa para mim não ficou clara. Você comentou que vai se manter o CPD só um segundo. Vai se manter o CPD do CCUEC funcionando com gerador. Você sabe se a mesma coisa vale para o Senapad, e você não comentou do CPD do Senapad, ou se o Senapad vai ficar desligado por 10 dias? Luiz, você quer responder? Estão me ouvindo? Sim. Tô. Então, vale a mesma coisa para o Senapad. Tanto que a conexão de energia dos dois data centers, né, é a mesma. Então, a ideia é manter o gerador funcionando durante um período estimado aí de 1 semana a 10 dias, que é o período que a parte de alta tensão vai ficar desligada para trocar os componentes. Tá Tá bom. A ideia é essa, tá? Como ele falou,
assim, meio que especificamente o CPD do CCUEC, o CPD do CCUEC, será que tem alguma coisa que eu perdi aí? Então, tá ótimo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. Desculpa a confusão. Aqui não, então vamos corrigir. O prédio onde fica o data center do CCUEC e Senapad. Porque os CPDs são separados, é por isso. Sim, é por isso. Mas a cabine elétrica é a mesma. Então, é a mesma. Não, exato, eu achei estranho, mas sei lá, às vezes o gerador não ia aguentar a carga do Senapad, porque ela é um pouco maior, ela é maior, né? E aí, sei lá, eu queria só confirmar para não... eu não lembrava disso, eu achei estranho, mas assim, vai ver, eu esqueci, né? Sei lá. Não, só complementando, sim, a carga realmente atual do Senapad é maior, mas o gerador que nós vamos usar é o gerador que a gente tem hoje, né? Para o data center. Para o prédio, a partir de escritórios, a empresa que foi contratada vai colocar um gerador menor para fornecer energia para os escritórios. Mas nós vamos usar o gerador atual. Eu coloquei 10 dias, porque é mais ou menos o limite aí de tempo que ele pode ficar funcionando direto. Claro que na época a gente vai conversar sobre alguma coisa que pode ser, de repente, desligada para diminuir a carga, gastar menos diesel, mas é algo para a gente conversar lá para o início do ano, mais para frente, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado. Não, só para esclarecer isso, muito obrigado mesmo. Tá, e que ótimo que foi assinado e que isso vai para frente, né? Já estava na hora, né? A preocupação é a aquisição dos 6 no-breaks agora, que tem que sair, que tem que acontecer. Que trará mais segurança para os ambientes, claro. Paulo Fávero? Eu só queria que o Paulo repetisse a data dessa mudança que eu perdi. Quando vai acontecer, Paulo? A partir de janeiro. Ô, Luiz, você tem a data inicial? Então, a empresa falou que vai começar no início de janeiro. E o período total, entre o início e o final, é de até 7 meses. Essa data crítica aí que nós vamos depender do gerador, a gente tem que combinar com a empresa, mas o ideal é que isso acontecesse próximo aí do carnaval, antes de começar as aulas de preferência, né? Claro que a gente vai ter que negociar com a empresa e depois ver aí os riscos e impactos que pode provocar. Só a nossa preocupação com os períodos críticos da DAC, em função de oscilações de rede, porque quando oscilava a rede, se mantinha o CCUEC com no-break, com o gerador, né? Agora, se o gerador não aguentar, a gente tem datas críticas aí, então é importante a gente estar por dentro disso, para ter contingência aqui, ou até evitar datas muito críticas, como matrículas de vestibular, e que vão ser online dessa vez. Certo, a gente leva isso em consideração. A gente está todinho na nuvem aí, então não tem o que fazer, caiu e tudo abaixo. A gente tem que evitar a data de matrícula, bem lembrado. Eu já coloquei numa ressalva aqui. Tá? Ok, obrigado. Do CCUEC são esses informes. Tá ótimo. Tem algum informe da CITIC? Algum informe extra da rádio? Não, acho que eu já coloquei algumas coisas aí. Eu acho que eu só quero desejar a todos um bom final de ano, com saúde, e voto, né? A gente começa aí com uma nova exposição, parte da CITIC vai ter toda a disposição de chegarmos a uma governança mais definida, mais clara para todos, mais moderna, né? E que esteja no ar, né? Que esteja funcionando, que as pessoas tenham a clara, enfim, sensação de que estamos indo para algum lugar, né? Que temos uma direção, esse é o nosso objetivo. Novamente, muito obrigado pela colaboração de todos nesse ano, pelo menos nessa metade do ano em que eu estou à frente da CITIC. Obrigado, José. Ótimo. Eu agradeço também a colaboração de todos, desejo um ótimo final de ano, boas festas e um excelente aí 2022 também. Obrigada. Obrigado e para todos um bom próximo ano ou o ano inteiro que vem para sairmos desse marasmo da pandemia. Com certeza. Isso mesmo, Roberto. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Feliz Natal.
Obrigado, Feliz Natal a todos. Tchau, tchau. Obrigado.